eu acho que a parte mais importante desse livro é o primeiro capítulo, porque eu faço uma resenha de dois livros. Um livro de um ideólogo de esquerda chamado Saul Alinsky. Ele tem um livro famoso chamado Regras para Radicais. É um manual para o ativista de esquerda e de extrema esquerda. Então, eu pego esse livro, eu explico, eu resumo. Então, quem quiser entender, e quando você lê o livro, você vê que é exatamente o que a esquerda brasileira faz. É o manual do PT. Então, isso está aqui. E eu também falo de um outro autor chamado David Horowitz, que é um ideólogo, pensador da direita americana. E ele tem um livro chamado A Arte da Guerra Política, onde ele explica por que... É um plano de batalha para derrubar a esquerda. A esquerda, é. E aí ele fala umas coisas que, quando você lê, você se identifica totalmente, né? E tem correspondência total aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, olha, o militante esquerdista típico, ele vive para isso. A vida dele é ser esquerdista. Então, ele tem um emprego com algum parlamentar esquerdista ou em algum governo do Estado ou alguma máquina esquerdista, de onde ele tira o salário dele. Esse emprego deixa com que ele falte para ele ir a demonstração, manifestação, ato a favor disso, daquilo. Já o ativista de audiência pública, porque deve ser esse o público da audiência pública, né? Os conselhos, né? Esses conselhos. Quem é que vai à reunião do conselho numa quarta-feira, 3h da tarde? Só esquerdista. Porque o pessoal da direita, o David Horowitz fala, né? O pessoal da direita trabalha, é ocupado em cuidar da família, né? Tem uma série de atividades e aí tira 1 hora por semana para se inteirar do que está acontecendo. Enquanto o cara de esquerda passa 24 horas por dia. 4 horas, né? Ele é de esquerda, né? É uma luta assimétrica. Por isso que eu achei muito legal o livro, por isso que eu achei que ele é uma aula, por causa disso mesmo. Porque a gente vai tomando conhecimento de um monte de coisa que você até, às vezes, até intui, mas que você, de certa forma, você fortalece citando esses autores e dando esses argumentos e mostrando como é que é parecido, né? E você lê e fala, meu Deus, mas eu conheço um cara assim, né? É assim mesmo. É muito legal. Eu achei muito legal. E você mudou muita coisa nessa versão ampliada? Eu mudei. Eu tinha 2 capítulos em que eu falava da obra do Yuval Harari, que é o Homo Sapiens, são 2 livros, Homo Sapiens e Homo Deus, que naquela época eu achava que era uma coisa relevante. Hoje, a minha opinião do Yuval Harari mudou um pouco. Eu já não acho que as coisas que ele diz são, pelo menos para mim, né, tão importantes, tão reveladoras assim. Então, eu tirei, o que diminuiu o tamanho do livro, ficar mais fácil para as pessoas lerem, e coloquei alguns ensaios novos no capítulo 2, onde eu falo de alguns acontecimentos recentes, né? Inclusive de acontecimentos desse ano, e eu tento extrair lições desses acontecimentos, né? Para a gente tentar avançar além do puro lamento, né? A gente não pode só se lamentar, chorar e dizer estamos perdidos. A gente tem que manter uma capacidade mínima de analisar o que está acontecendo e procurar caminhos. Tem um capítulo do Engano do Senhor Júlio, que também é bem atual, né? Dessa questão das armas, né? E de como as pessoas pegam uma estatística e enxergam de outro jeito, né? Você sabe que essa foi uma experiência super interessante, porque eu tinha uma posição diferente em relação ao armamento, por falta de informação. E aí, um dia, debatendo no Facebook, eu
descobri uma pessoa que começou a conversar comigo e me convenceu que eu estava errado. Em 2 dias. Essa pessoa, não sei se você conhece, o Bené Barbosa. Conheço, e já teve várias entrevistas dele no meu canal. Então, Porque na época eu fazia até presencial, eu tenho até aqui na minha casa o Bené contando história. Depois fiz ao vivo uma vez com ele, no dia do decreto do Bolsonaro, das armas. Enfim, fiz várias entrevistas com ele, conheço ele, sim, conheço o trabalho dele. aí o Bené mudou a minha cabeça. Eu sempre digo isso. Às vezes a gente acha que é inútil argumentar com as pessoas, mas eu sou o exemplo vivo de que não é. Porque quando o Bené me explicou, eu parei para raciocinar, eu falei, ele tem toda a razão. Eu estava pensando de uma forma totalmente errada. E isso tem a ver com essa manipulação da informação. Da informação. Com esses dados, né? Eu já tive a oportunidade... Estatísticas vistas sobre aquele ponto de vista, sobre o ponto de vista da esquerda também, né? Porque eles pegam uma estatística e te mostram um outro lado, né? Você viu esse caso aí do senhor Júlio, né? Aí o cara faz a seguinte afirmação: 87% dos policiais que morreram, assassinados, estavam armados. Aí eu parei para pensar, mas vem cá. Nos casos em que os policiais estavam armados e não morreram, esses casos não são registrados, né? Não existe registro de alguém que não morreu. E eu, seguindo o raciocínio dele, olha, eu garanto para você que 99% das pessoas assassinadas em crimes estavam com calçados, com sapatos. Então, segue o raciocínio dele. Se você andar descalço, você tem menos chance de ser assassinado. Assim, são umas conclusões que não fazem nenhum sentido. Mas como a mídia repete, o cara fala um troço desse, no dia seguinte todos os canais de televisão estão divulgando o relatório. O relatório da ONG e tal disse. E aí quem não tem acesso a um contraditório acaba comprando isso como se fosse verdade, né? Esse é o problema, né? A grande imprensa tem feito um desserviço importante, né? Muito. E perigoso. Eu ontem conversei com Lacombe, que também está lançando um livro, né? Eu vi. E eu fico muito impactada assim, com esse jornalismo, que é tão diferente do que eu sempre acreditei, é tudo tão estranho. Mas, ao mesmo tempo, é legal a gente ver que há outras possibilidades, né? Que surgiram pessoas que falam coisas, pessoas que nem se interessavam. Você não era um jornalista. Não. Né? Eu sou um comentarista acidental. É interessante isso, a gente descobrir isso. E também eu gosto também dos debates, porque às vezes eu me irrito profundamente. E eu gosto da minha capacidade de me irritar, sabe? Eu acho que eu não posso perder isso. E eu me irrito e abaixo o volume, desligo a TV, troco de canal, eu reajo. Eu mesmo falo, mas que bobagem, né? Ninguém nem está vendo isso. Mas não interessa, eu estou sentindo isso. Né? Eu não posso deixar de sentir essa indignação. E você tem sentido a esperança? Ainda não. Eu tenho semeado esperança. A maioria das pessoas que eu encontro, quem fala comigo, é praticamente todo dia, Leandro. Praticamente todo dia. Não tem uma vez que eu saia, porque eu ando pela rua, né? Eu ando pela rua, eu pego o metrô, e as pessoas vêm falar comigo. Eu sempre digo, pode vir que eu adoro conversar. A maioria das pessoas está triste, está desanimada, sem esperança, desiludida. E eles me perguntam, e agora? O que vai acontecer? O que nós podemos fazer? E eu tento levar esperança. Eu acho que o melhor argumento que eu tenho para levar esperança é o seguinte: pensa nas outras coisas que já aconteceram no Brasil antes. Né? Pensa, por exemplo, numa pessoa como nós, que vivia em 1930, que viu a Revolução de Getúlio Vargas ser vitoriosa, tomar o poder e dizer que ia limpar a política brasileira, né? Que foi o que Getúlio disse. Aí, em 1932, como ele não fez nada, estoura a Revolução Constitucionalista de São Paulo, uma guerra civil no Brasil.
Aí vem 46, desculpe, e 34, fazem lá uma Constituição. Em 37, ele declara o Estado Novo, impõe a Constituição ao Brasil, autoritária, fica no poder até 45. Aí você fala, opa, nos livramos do Getúlio. Aí ele elege, né, um poste dele, em 51 o cara volta. Você imagina? Olha só, de 1930 a 1954, quando ele se matou, o Brasil todo vivendo em função de uma figura autoritária, com tinturas fascistas, e que, pior, que criou instituições que duram até hoje. E é idolatrado pela esquerda brasileira. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!